Você quer botar... E bota o que eu vou falar agora. Vai botar agora. Estou sem máscara e Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca. Vocês são canalhas. Vocês são fazem jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara de prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. Ministro do Supremo Tribunal Federal pode salvar o povo brasileiro e derrubar Lula com uma única canetada. Acabou de sair agora essa matéria, nós vamos trazer aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal descobriu algo que a esquerda não esperava e deixou Lula apavorado. E agora, uma única decisão desse ministro vai acabar com todos os planos de Lula de se reeleger e continuar à frente desse país e ainda pode levar até o seu filho, o Lulinha, para a cadeia. Nós vamos trazer essa matéria aqui. E mais, acabou de sair uma nova pesquisa para presidente do Brasil, trazendo uma grande surpresa e deixando a direita rindo até a orelha. Vocês vão ver aqui uma surpresa já no primeiro turno, uma grande surpresa, uma reviravolta, pessoal. Parece que o jogo está realmente virando em Brasília e essa pesquisa de um instituto sério, verídico e que vai mostrar para o povo brasileiro que ainda há esperança neste país. Nós vamos trazer essas duas matérias aqui, mas antes você deve se inscrever aqui no canal para você ver outras matérias como esta aqui que eu vou trazer agora. É gratuito, se inscreva agora e veja aí, ministro com canetada pode derrubar Lula. Isso para agora. Confira essa matéria aí e logo em seguida a pesquisa que deixou todo mundo animado. Confira. Quase todos os dias eu escuto a mesma coisa. Somente um milagre é capaz de impedir o Lula de vencer essas eleições. Eu entendo a percepção dessas pessoas. O Lula tem a máquina na mão, ele separou bilhões para fazer campanha, ele está usando grandes agências, ele tem a Globo do lado dele. E obviamente, né, tem agora o Alexandre de Moraes querendo ser o presidente do TSE, mesmo não estando no TSE, tentando tornar Flávio inelegível. E aí eu escuto isso, né? Cara, só um milagre para salvar esse país. Pois eu acho que tem um milagre que pode acontecer. E vai acontecer nas mãos de um homem de Deus, que eu acho que a vida dele o preparou para ser o executor, para ser o instrumento desse milagre. Não é à toa que o maior medo do governo hoje é justamente a investigação em cima do Lulinha. Olha o que eles estão tentando fazer. A ala do STF vê tentativa de Moraes, PF e PGR de tirar Lulinha de Mendonça. Você vê, já está notícia velha, né? Como que eles tentaram retirar do André Mendonça uma nova investigação do Lulinha, jogaram para o sorteio e caiu na mão do André Mendonça de novo. Estatisticamente falando, isso é muito difícil de acontecer. Mas voltou, eles fizeram de tudo para retirar do André Mendonça, mas voltou para o André Mendonça. E os próprios aliados do Lula falam, né? Inquérito contra Lulinha preocupa mais o governo do que Jacques Wagner no caso Master. Jacques Wagner, todos sabem, iniciou o caso Master, recebia dinheiro do Vorcaro, benesse, apartamento, ingresso para show da Taylor Swift. É uma coisa que preocupa o governo? É capaz de gastar o governo? Mas nem tanto, porque o petismo, gente, está acostumado com escândalos de corrupção no PT. Ele está acostumado a votar em corruptos. Isso para ele é diferente para nós da direita. Nós temos um critério, uma barra de moralidade muito mais exigente. Para eles não, pode ser criador, pode ser estuprador, pode ser traficante, pode ser o que for que eles votam. Só que a situação do Lulinha é hoje a pauta bomba do governo. Está nas mãos do André Mendonça. Dito isso, surge mais algumas informações do Lulinha. Lulinha tem acordos de 55 milhões com o governo federal. É o que apontam os dados levantados em despesas e valores com contratos vigentes até 2031. Agora eu chamo Eli Jonas Maia, nosso analista de segurança pública, que vai trazer essas apurações sobre o assunto. Boa tarde, bem-vindo, Eli Jonas.
Obrigado, Débora. Ótima tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Esse levantamento foi feito pela CNN durante esse sábado com base em documentos e contratos da transparência do governo federal, da transparência ali que todo mundo tem acesso e pode analisar todos os documentos que estão ali publicados. E nesse levantamento tivemos essa resposta, essa apuração de contratos, 4 em vigência, de 55 milhões de reais, 721 também, para ser mais exato, com a empresa 3 Structure, que é, segundo a investigação da Polícia Federal, a pedido da cúpula ali para o Supremo Tribunal Federal por tráfico de influência do Fábio Luiz Lula Oliveira, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Um detalhe, essa empresa foi criada em 2023. Ela acaba de ser criada e fecha contratos milionários com o governo. Com o governo Lula. São 4 contratos. Vou passar rapidamente quais são esses contratos e quantos são esses milhões. O primeiro é de 19 milhões com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Esse começou em abril... esse ministro aí é o Wellington Dias, tá? Só para lembrar. ...deste ano e tem a vigência até 2031, que hoje é o coordenador da campanha do Lula. Com esse total aí que eu falei, 19 milhões. Já o segundo foi assinado em dezembro de 2023, primeiro ano do governo do presidente Lula, e vai até abril do ano que vem, 2027, também com o Ministério de Combate à Fome. Esse segundo tem um valor de 14.452.000 reais. Já o terceiro, que começou a entrar, foi assinado em novembro de 2022, publicado em janeiro de 2023, é com o Exército, ligado ao Ministério da Defesa, com um montante de 21.830.000. Até o Exército, cara. Olha só, o PT conseguiu destruir até as nossas Forças Armadas. R$1.000. Há ainda um quarto contrato, um acordo firmado com essa empresa de tecnologia com o governo Lula, que é de R$177.000, de abril até abril de 2029, que é com o Instituto Nacional de Surdos, subordinado ao Ministério da Educação. Todos esses contratos são da área de tecnologia para a contratação de softwares. É um empresário gigantesco esse aqui, né? Curiosamente, ele só voltou a fazer negócios milionários depois que o Lula voltou o pai dele voltou para a presidência. Então ele recebia 300, vamos lembrar, os 25 milhões de uma bolada do Careca, depois mesada de R$300 mil, recebia dinheiro da Fictor, envolvida no Banco Master, e agora também tráfico de influência, onde ele ajudava o Careca e algumas empresas a fechar contrato com o governo para receber o seu dinheirinho por fora. Esse é o filho do Lula. É o filho. Se o filho faz isso, imagina o que o pai, que tem muito mais anos de experiência de corrupção e de ser ladrão, o que ele é capaz de fazer. Esta notícia é o que mais prejudica o governo. Porque se realmente foram vazadas, ou o André Mendonça tira o sigilo e o Brasil vê o quão podre essa pessoa é e o quanto ele roubou, dificilmente o pai dele consegue continuar como presidente. E olha, esse é o milagre que a gente está esperando, vou ser sincero. O milagre que a gente está esperando é que isso venha à tona. André Mendonça, Deus te escolheu para ser um instrumento do milagre que pode salvar o Brasil. Não seja manso nesse momento, seja firme. Você já sabe que é um grupo criminoso, você já sabe que o crime aconteceu e quem são os responsáveis. O Brasil precisa saber disso também. Esse é um momento extremamente importante para a nossa nação e eu acho que está nas suas mãos. Deus te colocou para ser a pena que vai colocar o peso de um lado ou do outro no nosso país. Sinceramente, você foi preparado durante a sua vida como homem de Deus para este momento. Estão tentando fazer de tudo para te derrubar. E eu acho, sinceramente, o fato do inquérito ter voltado para você foi interferência divina. Agora, seja digno dessa escolha. Escolha o Brasil. Nós vamos juntos vencer essa batalha, essa guerra. Mas a gente precisa de você para ser o nosso milagre. E agora nós vamos mostrar uma última pesquisa que acabou de sair de um instituto que costuma sim acertar na cabeça os resultados e deixou a esquerda apavorada com esse resultado, tanto do primeiro turno, mas também do segundo turno, e tem alguns
falando que pode dar Flávio já no primeiro turno. Vocês acreditam nisso? Veja aí, o Peter ali do Ancapso vai trazer para nós essa matéria que você precisa assistir, porque tem detalhes nessa pesquisa que os outros institutos não estão mostrando. Confira. Escuta o que eu vou te falar. O Flávio vai ganhar no primeiro turno. É isso que vai deixar esse pessoal sem chão. O Flávio vai ganhar do Lula no primeiro turno. Eu vou mostrar para vocês por quê. Daqui a pouco eu explico por quê. Olha só, uma pesquisa da BTG Nexus foi liberada hoje e tem resultados muito interessantes. Tem pelo menos 3 ótimas notícias para o Flávio Bolsonaro aqui e uma grande dúvida, né? A melhor dessas notícias, evidentemente, é que o Flávio cresceu bastante, tá? Da última pesquisa para agora, a última pesquisa foi no final de julho, para agora ele cresceu bastante. O que aconteceu nesse período para o Flávio melhorar os índices dele, tá? Só o Flávio melhorou. Todos os outros candidatos diminuíram. O Lula perdeu alguns pontos, os outros candidatos todos perderam pontos também. O Flávio subiu nessa pesquisa. Então foi alguma coisa específica do Flávio que fez ele melhorar neste período. Eu vou falar para vocês que a minha suspeita é que é a convenção do PL. A convenção do PL foi muito positiva. O discurso do Milei, o Netanyahu, a aprovação internacional, a quantidade de gente na convenção do PL realmente chamou atenção, né? Ficou registrado no pessoal que o Lula está tentando vender a ideia de que não, o Bolsonaro está sem apoio porque nenhum partido fez coligação com eles e coisa e tal. Então essa coisa morreu, né? A convenção foi muito bacana, isso melhorou as intenções de votos do Flávio, né? Então ele está empatado no primeiro e no segundo turno com o Lula, sendo que no segundo turno o empate é mínimo. Essa é a primeira boa notícia, a melhor delas. Mas tem uma outra boa notícia também. E entre as pessoas que efetivamente vão votar, o Flávio já está na frente do Lula no segundo turno, tá? Ele já está empatado, quase que numericamente empatado, a 1 ponto de diferença do Lula no primeiro turno, e no segundo turno já está à frente do Lula, né, entre as pessoas que efetivamente vão votar. Porque lembra, a pesquisa pergunta em quem você vai votar, mas você não sabe se a pessoa realmente vai votar naquele dia, e tem uma grande parte dos brasileiros que não vai votar. Então essa é a outra boa notícia que tem para o Flávio. A terceira boa notícia é que saiu nessa segunda-feira essa pesquisa. Vocês sabem, agora é a reta final das coligações, vai até dia 5. Dia 5 é depois de amanhã, quarta-feira. Então é hoje, amanhã e depois que o PL pode tentar as coligações e tem pelo menos 2 partidos ainda podendo fazer isso, que é o Republicanos e o Podemos. Dizem que ontem o Podemos fechou com o PL, não sei. O Republicanos é quem eu mais queria que fechasse com o PL. Vamos ver se a gente vai ter aí nos próximos dias esse fechamento aí em torno do PL com o Republicanos, seria uma coisa ótima. O PP e o União Brasil a gente já viu que realmente decidiram ficar de fora. Não, beleza, eu já esperava que essa já era a minha expectativa já, né? Ficaria muito feliz se eles tivessem coligado com o PL, mas realmente eu imaginava que eles não fariam isso. Vamos ver essa pesquisa aqui, as boas notícias do Flávio, e tentar decifrar o que foi que melhorou o Flávio essa semana. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Então tá aqui, ó, Flávio e Lula estão tecnicamente empatados no segundo turno, diz Nexus. Não. Estão empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno. E no segundo turno a diferença é mínima, tá? É 46% do Lula, 45% do Flávio Bolsonaro. É quase empate, empate numérico nos dois ali, né? E mais do que isso, representa um aumento significativo aí em relação à última pesquisa. Vamos ver a pesquisa de vez aqui, ó. Aqui está a íntegra da pesquisa da Nexus. Começa com toda aquela parte de interesse por eleições, que não mudou nada, continua. A maior parte dos brasileiros tem interesse grande pelas eleições, mas como eu sempre falo para vocês, existe ali um 25% dos brasileiros, ali, alguma coisa em torno disso, que não está muito ligado nisso. É aí que o cabo eleitoral é uma figura importante, é nesse pessoal que o puxador de voto, que o pastor, o líder comunitário, aquela pessoa que é vizinho faladeira, aquela pessoa que de destaque na comunidade pode fazer uma diferença, pode chamar as pessoas para votar e coisa e tal. Enfim, ele tem aqui aquela distinção também entre bolsonaristas, antibolsonaristas e não sei o que lá, mas isso aqui meio que não mudou muita coisa, né? A coisa toda começa aqui, ó. Aqui, vamos direto para o que interessa. Intenção de voto estimulado primeiro turno, tá? Então, isso aqui é a pesquisa, digamos, mais tradicional. O Lula está com 41%, o Flávio está com 37%. Essa pesquisa tem 2 pontos, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Aqui, ó, margem de erro, 2 pontos percentuais. Então, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então 4 pontos de diferença, isso aqui é empate técnico, tá? Isso aqui é empate técnico no primeiro turno, o Flávio e o Lula, tá?
E aí tem o resto da galera da margem de erro aqui, o Caiado, Santos, Zema, não sei o que, Augusto Cury, Daciolo, Samara Martins, tem a resto da galera. A coisa interessante nisso daqui é que essa aqui já parece ser a lista final dos candidatos, né? Agora já aconteceram a maior parte das convenções, ainda tem alguns dias, tem até quarta-feira, dia 5, mas a maior parte das convenções já aconteceu, então já é a lista oficial dos candidatos agora, né? Agora, o que chama mais atenção nessa história toda aqui é se você olhar a comparação com a última pesquisa. Então, na última pesquisa, estava o Lula com 42% dos votos, o Flávio com 33% dos votos. Havia 9 pontos de diferença entre o Lula e o Flávio. O Lula caiu um pontinho de 42 para 41, você pode dizer até que é uma flutuação na margem de erro, mas caiu. O Flávio, porém, subiu 4 pontos percentuais e ficou aqui de 33% foi para 37%. Então estão aqui empatados dentro da margem de erro no primeiro turno. Escuta o que eu vou te falar. O Flávio vai ganhar no primeiro turno. É isso que vai deixar esse pessoal sem chão. O Flávio vai ganhar do Lula no primeiro turno. Eu vou mostrar para vocês por quê. Daqui a pouco eu explico o porquê. E, além disso, todos os demais candidatos caíram. Se você olhar os outros todos, o Caiado caiu um pouquinho, o Renan caiu um pouquinho, o Romeu Zema caiu um pouquinho, o Augusto Cury eu nem lembro se estava na última pesquisa, então esse aí não conta. Mas os três aqui que estão aqui, os 3 cavaleiros do Apocalipse aqui, 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, enfim, os 3 mosqueteiros que estão aqui, eles moscaram e perderam ponto, os 3 aqui na última pesquisa. Ou seja, todo mundo perdeu ponto, só o Flávio subiu, e o Flávio subiu forte. Então isso é uma notícia positiva para o Flávio, mostra que, olha só, né, o potencial, o Flávio sobe, não tem essa, né? A resiliência dele é muito grande, né? Mas o melhor nessa história é quando você vê essa história aqui, né? Isso aqui é no primeiro turno também, falando aqui, ó, cenário base, né? 41 a 37. Então já é empate técnico, tá? Ou seja, já pode dar o Flávio na frente do Lula, nesse caso aqui, de acordo com a pesquisa, né? Mas a BTG Pactual, a BTG Nexus, ela faz uma pergunta, se você estava presente nas 2 últimas eleições. Então, entre o pessoal que efetivamente foi votar, que você perguntar, você vai votar? A pessoa fala, não, vou votar, lógico que eu vou votar. Não, vou sim, vou votar. Votar é obrigatório, não vou dizer que não vou votar sim. Mas você foi votar nas últimas 2 eleições? Entre o pessoal que foi votar nas 2 últimas eleições, ou seja, o pessoal que realmente vota, a diferença é ainda menor, são só 2 pontos percentuais. O Lula tem 40%, o Flávio tem 38%. O Flávio ganha 1 ponto, o Lula perde 1 ponto. Se você pegar aqui o pessoal que votou em só uma eleição ou que votou não foi em nenhuma das 2 eleições, o Lula sempre ganha. É impressionante. O pessoal que vota no Lula é o pessoal desinteressado, é o pessoal que não está nem aí para a eleição, e aí, por default, vota no Lula porque não está sabendo o que está acontecendo, e aí se informa pela televisão e fica com essa merda da ideia do Lula na cabeça, né? Então, essa aqui é uma boa notícia para o Flávio. Dá para ver que dá para ele ultrapassar o Lula nessa pesquisa aqui, com certeza, com muita facilidade. No primeiro turno já dá para ele ganhar aqui, né? Mas a coisa melhora ainda no segundo turno. Deixa eu chegar no segundo turno aqui. Aí tem um monte de coisa aqui, não vale a pena a gente falar. Mas está aqui o segundo turno. Intenção de voto, segundo turno, estimulado, amostra total. Eles fazem um monte de comparação aqui com Zema, com Caiado, com Renan Santos e não sei o que lá. E com o Caiado dá empate técnico também, o do Zema e do Renan Santos o Lula ganha, do Renan Santos ganha com 10 pontos de diferença, do Zema ganha com 6 pontos de diferença. Agora, com o Flávio Bolsonaro, o Lula está 1 ponto na frente aqui, ou seja, na margem de erro apertadinha. E repara que linda esse gráfico aqui, olha só. O gráfico vinha lá em março, né, quando a gente tinha o Flávio na frente. Aí veio o escândalo lá da fofoca do Intercept, não sei o que lá, e tarifas do Trump, briga da Michelle, não sei o que lá. E eu estou falando para vocês, isso vai ter um efeito limitado, né? E dito e feito aqui, a coisa fechou de novo, já estão os 2 empatados aqui. Daqui a pouco o Flávio está passando o Lula. E eu digo mais para você qual que é o problema. Porque, de novo, eles fazem essa pesquisa aqui, ó, considerando a pessoa que realmente vai votar. Ou seja, perguntar se a pessoa vai votar, todo mundo diz que vai votar, mas você votou mesmo nas últimas eleições? E aqui no primeiro cenário, o Lula tem 46 e o Flávio 45, ou seja, 1 ponto a mais para o Lula, dentro da margem de erro, fácil de superar. Agora, você estava nas últimas eleições, já está o Flávio com 46% e o Lula com 44%.
ou seja, entre as pessoas que efetivamente vão votar. Lembra que eu expliquei para vocês, né? Esse problema de abstenção é um problema, principalmente para o Lula, tá? O Lula é um problema para ele porque o eleitorado do Lula é o eleitorado menos interessado, o eleitorado que está preocupado com Big Brother Brasil, com a Fazenda, com não sei o que lá, com o time. Não tem nada de errado nisso não, tá? As pessoas podem se interessar com as coisas que elas quiserem, não tem nada de errado a pessoa estar interessada nisso não. O problema é, esse tipo de pessoal é quem vota no Lula no final das contas, porque não está interessado em política, né? E esse pessoal também não tem muito interesse em sair para votar. A ideia é que no Brasil o voto é obrigatório, então todo mundo vai votar, mas na verdade não é bem isso. Pô, a multa é só R$3. E mais do que isso, para 90% das pessoas não quer dizer nada, né? Se você não for votar, acho que 3 eleições seguidas e coisa e tal, você pode perder o seu título. Mas se você for lá reclamar, eles botam o seu título de novo, você tem que pagar a dívida, né? Você tem que pagar o passado. Mas se a pessoa não quer votar, para que ela vai votar? Não vai pagar nada. Você só precisa ter o comprovante de quitação da Justiça Eleitoral se você for tirar passaporte, se você for entrar para a universidade pública ou se você for ser funcionário público. São essas 3 situações que você precisa apresentar o nada consta da Justiça Eleitoral. A maior parte do povo brasileiro não vai fazer nenhuma dessas 3 coisas, então não vai fazer diferença isso para votar. A pessoa pode simplesmente deixar de votar e não faz nada, não acontece nada com ela. Então, a verdade é essa, a abstenção vem aumentando a cada eleição exatamente porque as pessoas percebem que não faz diferença. Você tem que convencer o seu eleitor a ir votar também. E nesse ponto, a direita é muito melhor do que a esquerda. A direita empolga, a esquerda não empolga. É o que eu falo para vocês. Muita gente reclama, em 2022, como é que o Lula ganhou se você só via bolsonarista na rua, as manifestações pró-Bolsonaro enormes, não sei o que lá. O Lula não conseguia juntar 6 pessoas num botequim, o Bolsonaro tinha milhares de pessoas na rua e não sei o que lá. Eu expliquei, isso aí é porque o Lula tem um monte de gente que apoia ele, que votou nele, mas que não tem aquele amor pelo Lula de ir pra rua, votar e coisa e tal, e mostrar e fazer bandeira. O Bolsonaro, a direita tem isso. O Lula não empolga. A pessoa votou no Lula porque foi levada pela narrativa da Rede Globo e coisa e tal, mas não está interessada mesmo na coisa. Então, essa aqui é uma ótima notícia para o Flávio Bolsonaro. Entre as pessoas que efetivamente vão votar, ele já está na frente já, tá? Bom, essa pesquisa fala também dos outros candidatos aqui, mas não tem nenhuma novidade, até porque é besteira. O Flávio tá na frente, né? Não tem outros... A pessoa da isentosfera continua com esse sonho de que quem sabe a terceira via vai aparecer num cavalo branco, com aquela bota lustrada, não sei o que lá. Pautas importantes, né? Mais uma vez, segurança pública domina, principalmente entre os eleitores do Flávio Bolsonaro, mas também é muito significativa entre eleitores do Lula, tá? Saúde pública é um outro problema. O Flávio, nesse ponto, o Flávio não tem uma visão muito forte, mas o eleitor do Lula acha que saúde pública é importantíssimo. É importante o Flávio reforçar esse ponto também, é algo importante também, né? Crescimento da economia brasileira também é muito relevante, geração de empregos e coisa e tal. E eu acho que é isso daí. Esses são os pontos importantes aqui que eles listaram aqui de coisas nessa pesquisa. Com relação à rejeição, não mudou muita coisa, continua basicamente a mesma coisa. E, enfim, não tem nenhuma outra novidade significativa aqui. Aqui já tem o final da pesquisa e coisa e tal. O ponto todo é esse, né? Ou seja, essa pesquisa é ótima para o Flávio Bolsonaro por 3 pontos. Primeiro ponto, por ter crescido bastante, cresceu muito da última pesquisa para cá. Segundo ponto, entre as pessoas que votam de verdade, ele está na frente. E terceiro ponto, porque essa pesquisa saiu agora, nessa segunda-feira, estamos aí nas vésperas da decisão do Republicanos e do Podemos, então é uma ótima notícia, isso sem dúvida alguma ajuda o Flávio Bolsonaro a conseguir o apoio desses partidos. Vamos ver se consegue, né? Essa semana deve fechar esses apoios todos, né? Agora, a dúvida que fica, a grande questão que fica aqui, por que o Flávio melhorou, né? Algumas pessoas colocam aqui bom, ele melhorou em todos os pontos, não sei o que lá. E aqui, o Wilson Lima traz aqui que a resiliência do eleitor bolsonarismo, mesmo diante de crise, coisa e tal, não sei o que lá, no momento que teve uma semana sem crise para o Flávio Bolsonaro, não teve nenhuma crise do Flávio Bolsonaro essa semana, o Flávio cresceu, né? E isso é um ponto, você pode dizer que essa semana não teve nenhuma crise, não inventaram, mas teve, tá? O pessoal tentou levantar que ele tinha apoiado um projeto de lei que favorecia o Banco Master. A gente trouxe isso aqui. Eles tentaram levantar essas crises essa semana, tá? É lógico que eles vão tentar levantar crise para o Flávio Bolsonaro todas as semanas, né?
A gente falou sobre isso, né? O pessoal do antagonista não, do Brasil 247, trouxe uma reportagem, e do ICL, Instituto Chupa Lula, trouxe uma reportagem dizendo que o Flávio apoiou um projeto de lei que favorecia o Master, não sei o que lá. Aí tu vai ver o projeto de lei de autoria do PT, sancionado pelo Lula, com todos os autores são do PT. Ah, mas o Flávio votou a favor, então ele estava corrupto. Não, se ele votou a favor, por isso ele é corrupto, então o pessoal do PT todo tem que botar nessa lista também, né? Não tem lógica nenhuma, né? Enfim, de qualquer forma, tentar criar crises com o Flávio, eles vão tentar até a eleição. A questão é que não estão conseguindo. Então essa aqui é uma boa notícia, né? Mas se não foi a semana sem crise, o que causou essa melhora do Flávio Bolsonaro, né? A minha visão foi a convenção foi muito boa. Eu falei para vocês, né? O Milei foi muito bem. Por isso que eles ficaram tão chateados com a imagem do Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro apareceu, não pode aparecer o Bolsonaro, que não sei o que lá. Assim, estão levantando essa outra hipótese aqui, ó. Flávio sobe e Lula cai 12% entre beneficiários do Bolsa Família. Aqui, ó, de fato, o Lula caiu de 70% para 58% aqui entre beneficiários do Bolsa Família e o Flávio subiu de 18% para 23% entre beneficiários do Bolsa Família. Mas, sinceramente, eu não acho que isso fez diferença, não. Isso aqui é uma coisa que mais ou menos sobe e desce. Eu imagino que é quando o pessoal recebe o dinheiro do Bolsa Família fica mais feliz e quando está sem dinheiro fica mais triste. Isso aqui eu não diria que fez diferença, não. No final das contas, não é tão relevante assim quanto parece, né? O fato foi muito boa a semana, a convenção foi... A minha visão é essa, tá? Que foi a convenção, inclusive com a pacificação entre o Flávio e a Michelle. Eu falei para vocês, essa pacificação do Flávio com a Michelle vai render frutos para o Flávio a partir daqui. E parece que está tudo bem, ela vai ser candidata ao Senado em Brasília, é ótimo, é a situação ideal realmente, fechamos esse ciclo aí todo, acho que foi uma coisa muito positiva. Então é isso aí, temos que comemorar uma boa notícia, vamos torcer agora pela convenção do Republicanos e do Podemos. Essa pesquisa que saiu aí, mostrando que realmente o Flávio Bolsonaro, mais uma pesquisa, né, que mostra que no segundo turno serão todos contra o Lula, todos contra o Lula. Se você acha, pessoal, que hoje, né, alguns portais de notícias estão falando, tá tendo racha na direita, porque a direita ainda não escolheu nem quem vai ser o vice ali de Flávio Bolsonaro, porque a direita em Minas não sabe nem se vai ter representante ali para governador, né, o senador Cleitinho está indeciso, porque a direita não vai ter senadores em São Paulo, porque vai sair ali alguns candidatos do PT, né, alguns candidatos da esquerda para o Senado em São Paulo e não tem grandes representantes? Pois é, mas a nível nacional, pessoal, olha o que está para acontecer, está terminando as convenções, onde se escolhe ali os candidatos e apresenta ali para o público os candidatos para governo, para o Senado e também para presidente do Brasil. Está sendo apresentadas as convenções do PL, republicanos, até mesmo do PT. E aí, meus amigos, preste bastante atenção. Nós estamos vendo que pela primeira vez, depois de muitos anos, nós temos disputando no primeiro turno para presidente do Brasil pelo menos 4 candidatos fortes da direita. Isso não acontece há muitos anos. E quem ressuscitou a direita, ou pelo menos quem trouxe à tona o conservadorismo no Brasil, foi exatamente o Jair Bolsonaro. Antes do Jair Bolsonaro, nós tínhamos apenas PSDB e PT, que ficavam disputando um com o outro para ver quem tomava o poder, né? O PMDB, né, aquele partido antigo que depois virou MDB, ele corria por fora, né? O Centrão corria por fora. Mas a direita, representada pelo PSDB, os tucanos, né, do Geraldo Alckmin, do José Serra e do Aécio Neves, não é uma direita puro sangue, é mais um centrão oportunista que quer ganhar vantagem. Agora, depois de Jair Bolsonaro, mesmo ele estando preso, né, em prisão domiciliar, ou mesmo que ele venha partir dessa para outra melhor, o Jair Bolsonaro, aquilo que ele fez vai continuar. A direita, o conservadorismo foi despertado no Brasil. É por isso que nós vamos ter o Lula disputando a sua reeleição, mas teremos Flávio Bolsonaro, nós teremos Tarcísio, nós teremos o Romeu Zema, nós teremos o Renan Santos
E ainda tem mais um outro ainda para poder entrar. Ou seja, pelo menos 4 candidatos fortes da direita. E por que eu estou falando isso, pessoal? Alguns analisam que essas pesquisas são mentirosas, fajutas e que o Flávio já está muito acima do Lula. E outros já ousam dizer que no provável segundo turno, o Flávio não teria 2 pontos percentuais, como estão mostrando alguns institutos, ou empatado tecnicamente, mostrou o Datafolha. Não. Alguns institutos mostram que o Flávio Bolsonaro vai pegar todos esses votos, todo esse capital político que vem do Romeu Zema, do Renan Santos, do próprio Ronaldo Caiado, e teria ali no segundo turno uma ampla vantagem sobre Lula, uma ampla vantagem. Este é o grande temor que a esquerda tem. Então o que eles querem? Eles querem ver se arruma alguma coisa para de repente, né, mostrar ali, o Lula ganhou no primeiro turno. Pessoal, brincadeira. Se eles conseguirem fazer esse tipo de coisa, realmente aí você pode pegar sua mala e picar fora, porque aí já virou bagunça geral. Olha só, pessoal, não tem como. Nós temos ali entre os 5 candidatos mais bem colocados, 1 da esquerda e 4 da direita. Não tem como você falar que o povo brasileiro está satisfeito com a esquerda no poder há 20 anos. Não está. Não está, porque os números estão aí mostrando. Economia, educação, saúde, segurança pública, um caos. Olha só, se você não acredita no que eu estou falando, ou se de repente você que está me assistindo aqui, você acredita, você fala, não, realmente o Brasil precisa de uma mudança, mas eu tenho um amigo meu, um parente meu, um colega de trabalho que não acredita, ele é lulista, petista. Só pergunte para ele uma coisa: nesses últimos 3 anos de PT, o terceiro mandato de Lula, o seu poder de compra aumentou ou diminuiu? Pergunte para ele quanto ele gastava para fazer supermercado, lá para casa dele, lá o supermercado, né? Mensal, há um ano atrás, há pelo menos um ano atrás, no meio do ano passado, no meio de 2025, quanto que esse cidadão gastava quando ele ia no supermercado? R$1.000? R$2.000? R$3.000? Pois é, agora aumentou os itens básicos da cesta básica, material de limpeza, higiene pessoal, no mínimo 30%, de 30% a 50% o preço dos alimentos, materiais de higiene pessoal de primeira necessidade tiveram um aumento. Mas não foi somente aí. Nós tivemos aumento também na parte do transporte, né? Os combustíveis, a parte, por exemplo, se você antes pegava um avião e gastava R$300, R$400 para fazer um Rio-São Paulo, hoje você não gasta mais isso. Hoje o preço aumentou. Hospedagem, vários segmentos da sociedade aumentou muito o preço das coisas, pessoal. A própria saúde, né? Para você aí que paga um plano de saúde, ou você que de vez em quando tem que ir no dentista e paga uma consulta particular. Eu me lembro, até pouco tempo atrás, você ia num dentista, você pagava R$100 para fazer uma limpeza dentária. Hoje é R$200, R$180, é nessa faixa. Aí você me falar, tá? Você me falar que a inflação tá 4,5% ao ano, vai contar história para outro, né? 4,5%, isso é uma mentira deslavada. Isso é uma mentira deslavada. Se a inflação tivesse 4,5% ao ano, pessoal, olha só, a gente teria um aumento assim muito irrisório das coisas, dos preços dos alimentos, do gás de cozinha, dos combustíveis, mas isso não tem acontecido. É 30%, 40%, 50%. Tem alguns produtos, pessoal, que aumentou o dobro, foi para o dobro do preço, e você sabe do que eu estou falando. E aí alguns falam, não, foi a pandemia. Outros falam, não, é a guerra lá na Ucrânia com a Rússia. Não, é a guerra do petróleo. Pode me dar a desculpa que quiser. A verdade é o seguinte, na época de Jair Bolsonaro, o povo tinha poder de compra em meio a uma pandemia. E hoje, onde o Brasil não está passando por guerra, não está tendo problema nenhum desse sentido, estamos aí com os preços nas alturas. E por que eu estou falando isso? Porque tem muito interesse por trás nessas eleições. O Lula já fez decretos para o ano que vem, né, prevendo que ele vai se reeleger,
E um dos decretos, por exemplo, é arrecadar mais. Vai arrecadar mais, que é aquele decreto do payment split, né? Que é receber o pagamento ali na boca do caixa. A hora que o cidadão passa o cartão para fazer um pagamento num posto de gasolina, na farmácia e na padaria, o imposto já vai ser recolhido ali no ato, já vai para o leão, para a Receita Federal. Esse é um dos planos do PT para arrecadar mais ano que vem, mas, se Deus quiser se permitir, o Flávio Bolsonaro estará sentado na cadeira de presidente da República. Se você também concorda com isso e deseja isso, se inscreva aqui no canal, gratuito, não paga nada e quem ganha é você. Aqui embaixo ó, tem um botão escrito inscrever-se. Faça esse favor porque estamos chegando a 700 mil e você vai nos ajudar a chegar a 700 mil conservadores, pessoas que querem a mudança nesse país. Nós vamos cobrir tudo aqui sobre as eleições. Não só essas convenções que estão acontecendo, mas pesquisas eleitorais, intenção de voto, até mesmo os debates políticos que pegam fogo. Vamos cobrir tudo. Então, se inscreva aqui no canal e tamo juntos.